Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para tentar trazer para vocês algo que eu acredito ser essencial dentro de relacionamentos. Por que a Fernanda fala muito de relacionamento? Porque nos relacionamentos eu acredito ser uma das melhores formas que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente enxerga as nossas sombras, os nossos defeitinhos, aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente coloca para debaixo do tapete. Então é o seguinte, por que eu vou trazer para você, e eu acho, por que eu acredito que isso pode salvar talvez o seu relacionamento? Muitas vezes a gente começa a se relacionar, tá, com uma pessoa, sendo independente de ser homem ou mulher, independente do sexo, tá? Estamos falando de relacionamentos afetivos, parceiros afetivos. E o que acontece? Muitas vezes, cada um, quando criança, a gente interpretou alguns papéis. A gente viu, talvez, a mãe fazer alguma coisa, o pai alguma coisa, e quando dentro de... Como que eu posso exemplificar para vocês? Eu vou dar um exemplo, tá? Imagine que a fulana X viveu lá com o papai e com a mamãe dela, teve uma infância, e nessa infância dela, essa fulana X, ela foi muito criticada, muito criticada. A mãe dela criticava muito ela. E o que acontece? Quando ela recebia essa crítica, ela ficava emburrada, ela ficava triste e não falava nada para a mãe dela. Só que aí ela foi crescendo, só que aquilo era muito forte nela. Ela não percebia quando criança muito, mas quando era adolescente, aquilo ficou mais forte e ela até ficou um pouco rebelde na adolescência, tá? E aí tudo bem. E aí tudo que ela sentiu ali, uma raiva reprimida, tudo que ela sentiu durante todo esse tempo, ela vai lá e coloca tudo para debaixo do tapete, coloca tudo ali guardadinho. Ok. E aí a fulana X, ela cresce, fica adulta e começa a se relacionar com uma pessoa, tá? Eu tô falando fulana X, tô dando exemplo de uma mulher. E aí a fulana X conhece o seu parceiro afetivo, se apaixona, começa a se relacionar. E aí dentro desse relacionamento, ela começa a perceber que ela é muito criticada pelo parceiro afetivo. E o que acontece? Ela fica indignada, ela fica emburrada, ela fica triste, ela fica com raiva. E aí ela não entende por quê. Ela não entende, ela só entende que o outro tá errado, porque o nosso ego quer acusar o outro, né? E uma coisa eu quero trazer aqui pra vocês, eu quero trazer essa clareza pra vocês, eu quero entregar isso pra vocês. Então tá, a fulana X tá se relacionando com Y lá dentro de um relacionamento, e aí ele critica muito ela fica emburrada, triste, igualzinho ela fazia lá atrás com a mamãe dela. Só que o que acontece? Agora, como é um parceiro afetivo, não é a mãe, com que talvez ela tenha colocado muitos sentimentos por debaixo do tapete, com esse parceiro ela demonstra mais aquilo que ela sente, ela extravasa mais, então ela mostra mais o seu descontentamento, ela culpa o parceiro dela por toda essa crítica, e aí fica um relacionamento vicioso, formando um vício emocional. Existe culpado dentro dessa relação? Não, não existe nem certo nem errado. O que eu trago pra você, pra gente tirar dessa história? A fulana X, ela tinha um vício emocional muito forte com a mãe dela. Que ela era criticada pela mãe e ela ficava emburrada. E o vício emocional é que nem uma droga mesmo. O nosso cérebro, ele entende que ele necessita daquele vício emocional pra preencher alguma coisa dentro do ego dessa pessoa. E vira realmente um vício, um padrão repetitivo. A pessoa precisa agir de determinada forma, inconsciente, para ela ser criticada pela outra. E a outra agindo da maneira dela, com os vícios dela e com o próprio inconsciente. O que acontece? Quando a gente tem feridas na nossa infância, feridas emocionais que a gente não cura, que a gente não trata de alguma maneira, a gente acaba trazendo para dentro dos nossos relacionamentos. Então é como se de alguma forma a pessoa tá se relacionando com a mãe e com o pai. A pessoa não consegue ver que o outro não é o pai, não é a mãe, é o seu parceiro afetivo. Então a criança começa a olhar aquilo e aí ela projeta tudo aquilo que ela viveu e começa a ver o parceiro como isso que eu falei, como o próprio pai e a própria mãe. E Fernanda, então como que eu faço para começar a quebrar esses vícios emocionais dentro do relacionamento? Primeiro passo: tomar consciência que você está vivendo dentro de um vício emocional. Que você, quando você era mais nova, você realmente passou por isso, sua mãe ou seu pai costumava fazer determinada
Determinado ato com você que te causava alguma reação emocional, era um vício emocional quando criança, quando adolescente, e agora você manifestou na sua vida um parceiro que faz a mesma coisa. Porque você mesma está viciada em criar esse vício e você acabou colando com outra pessoa que também tem esse vício. Então é por isso que não existe culpado. O tempo todo a gente está se atraindo por pessoas que nos ajudam a curar as nossas feridas, a gente enxergar as nossas feridas. Bom, vamos lá. Como a gente quebra isso? Quando acontece alguma situação e a gente se sente mal, o que a gente costuma fazer com o outro? A gente costuma acusar o outro. O nosso ego quer acusar, né? Você fez isso, você me deixou assim, você causou isso em mim. A gente projeta tudo aquilo como se o outro fosse culpado por tudo que existe no nosso mundo interno, não é? E é isso que a cola emocional quer, é justamente isso. Quando a gente faz isso, aí colou, aí que colou mesmo. Então, como que eu faço para quebrar? Na hora que acontecer alguma situação que cause isso dentro de você, no seu mundo interno, opa, você vai tentar perceber, tá rolando um vício emocional aqui. Qual que seria o vício emocional padrão? Eu ficar emburrada, eu ficar triste. O que eu posso fazer agora para quebrar esse vício? Porque o outro só tá colando com o seu vício, o outro tá completamente inconsciente também. Dar amor. Nossa, Fernanda, mas é tão difícil dar amor. Sim, sabe o que você pode fazer? Comunicar com amor aquilo que você sentiu, aquilo que você sentiu. Você não vai acusar o outro, você vai chegar assim pra ele, desse jeitinho. Olha, fulano X, você tá fazendo isso e toda vez que você faz isso ou fala dessa maneira comigo, nossa, eu me sinto triste, eu me sinto rejeitada, eu me sinto criticada, alguma coisa aqui dentro de mim, eu sinto que não faz muito bem pra mim quando você age dessa maneira. Ou eu sinto que não faz nem bem para mim e nem para você quando você age dessa maneira. Quando você faz isso, você está colocando luz dentro do seu relacionamento. Você está sendo, sim, vulnerável. E para quebrar o ego é só sendo vulnerável. Porque o amor, ele está próximo da vulnerabilidade e não do ego. Então, nossa, Fernanda, mas é muito difícil fazer isso no dia a dia. Sim, pode ser que você acredite que seja difícil, porque esse vício emocional, independente do vício que você tem, seja muito grande, já vem de uma vida inteira, de não sei quantos anos você repetiu aquilo com seu pai, com a sua mãe, e agora justamente um parceiro afetivo fazendo a mesma coisa que você sentiu lá. Isso pode ser com diversas situações, tá, gente? Desde você ter julgado algum pai, alguma mãe por ele ter feito algo, e aí você se vê, ou você tá fazendo a mesma coisa e não tá percebendo, ou seu parceiro afetivo tá fazendo. Então, o que eu quero trazer pra vocês hoje? Clareza e autorresponsabilidade. Porque a gente atrai o tempo todo tudo que tá na nossa cachola. O nosso subconsciente manifesta tudo que existe no nosso mundo interno conforme as nossas crenças, que é o que tem de mais poder para materializar tudo na nossa vida, inclusive os relacionamentos. Então, se está acontecendo um padrão repetitivo na sua vida, você vai tentar olhar para sua infância e pensar, opa, nossa, será que esse meu marido não tá agindo igualzinho minha mãe agia comigo? Será que esse meu parceiro não tá agindo igualzinho minha mãe comigo? E aí você começa a trazer uma consciência. Qual será que é o vício emocional que eu tinha com meu pai ou com a minha mãe? Será que eu tô repetindo agora? E se eu começar a trazer luz? Então aí quando você começa a trazer luz, o seu subconsciente começa a dar um tilt nele. Porque ele começa a pensar, opa, o que tá acontecendo? Ela não tá bebendo do meu vício. E isso é expansão de consciência. Quando você muda, você também muda o outro, porque aí não cola mais o vício. Aí toda vez que você perceber que o outro tá entrando no vício, você pode falar, opa, olha o ego. Pode dar um nome, olha o ego, olha esse subconsciente de novo querendo entrar nesse vício. Ele vai me criticar, ele me criticou, quer que eu fique emburrada. Ele também tá inconsciente, mas não vai rolar. Eu vou simplesmente comunicar como eu me senti, vou trazer luz pra isso e vamos quebrar junto. Eu sei que parece muito simples falar, mas se a gente realmente tomar consciência que o outro não é culpado, a gente começar a trazer a responsabilidade pra gente, cara, isso aumenta demais a nossa consciência, isso expande, isso traz clareza e principalmente leveza. Gratidão, um beijo, você é muito mais do que você imagina ser.